Olá a todos, Alexandra Dias aqui para mais um episódio do nosso podcast Ela Mais Elas. Hoje eu trago uma profissional que se diz carioca de coração, porque na verdade ela vem de Brasília e hoje mora no Rio desde 95. Militar da Aeronáutica, hoje, né? Ainda sim. A gente está terminando esse seu período de temporária, mas ela trabalha hoje com odontologia legal. Hoje eu trago aqui Juliana Fernandes para conversar com a gente sobre o que é odontologia legal, por que você foi para esse caminho. Eu acho que a gente pode, eu vou te chamar de Ju, eu boto apelido em todo mundo, né, gente? Sem problema. Começar entendendo por que você, ortodontista, acabou indo para essa parte do direito, né, da odontologia legal. Então, Ale, primeiramente é uma grande alegria, um grande privilégio estar aqui, né? Todo mundo que vem gravar, eu acho que fica um pouquinho nervoso, tamanha responsabilidade, né? Não, aqui é tudo informal, a gente está entre amigos, é um bate-papo. Mas a gente sabe da carga que cada um traz aí, do peso da importância de cada especialista, né? Muito obrigada pelo convite. Imagina. Mas respondendo a sua pergunta, né, a gente termina normalmente a faculdade ali procurando alguma especialidade clínica que vai colocar a gente para trabalhar ali no consultório e que vai trazer o nosso sustento financeiro, né? E além disso, eu tratei durante muitos anos, parte ortodôntica, né, com o Alexandre Botrel. E ele é um dentista sempre bem-humorado, sempre super de bem com a vida. E isso também me encantou muito na rotina de observar ele ali no dia a dia. Então eu terminei a faculdade procurando uma especialidade clínica somada a acompanhar a vida do meu ortodontista durante muitos anos. E durante a especialização de ortodontia, vão surgindo, acho que não só na especialização de ortodontia, mas em qualquer especialidade, vão surgindo dúvidas e medos, né, com relação à responsabilidade que a gente vai ter para atender o paciente. E eu sempre tive muita dificuldade, muita preocupação nesse sentido, né? Quais são as consequências de um prontuário não bem construído? Como é que eu vou ter um termo de consentimento redigido da forma certa? Eu sempre tive essa curiosidade e essa preocupação. Então o tempo foi passando, né? Cheguei a ter consultório durante um tempo. Depois entrei na Força Aérea Brasileira e a formiguinha, o mosquitinho ali dessa preocupação, dessa responsabilidade sempre insistindo. Então, foi quando eu tomei coragem de me aventurar no interior de São Paulo, lá em Ribeirão Preto, para fazer a especialização em odontologia legal com o professor Ricardo Henrique. As pessoas me chamavam de doida na época, porque foi bem no ano da pandemia de Covid-19, né? Entrar num avião, se aventurar ali no interior do país. Era presencial, você ficou indo presencialmente, porque você mora no Rio. Eu moro no Rio, E aí você tinha esse curso que você tinha que ir para Ribeirão. A especialização é presencial, né? Então, e aí lá fui realizar meu sonho, fui me encantar. E quanto tempo foi de curso? Foi 18 meses. E você ia toda semana, todo mês? Não, uma vez por mês, de quarta a sábado. E você acha que você buscou a odontologia legal por esses seus questionamentos? Esses meus questionamentos, essas minhas preocupações, né? Você sempre foi preocupada com isso? Sempre. Assim, até antes de fazer odonto, você sempre... Eu acho que é algo meu mesmo, de formação como pessoa, né? Eu acho que veio daí também o reflexo disso. E o que eu acho assim, a gente pode... Eu já entendi a sua trajetória, eu quero falar mais sobre ela, mas eu acho que a gente pode começar aqui também explicando para quem está assistindo a gente o que é a odontologia legal. Tá. As pessoas têm muita dúvida, né? Sim. A odontologia legal, um dos braços, são muitos braços, né? O mais famoso e o mais conhecido é a parte de identificação humana, né? Os peritos oficiais, os concursados da polícia que ajudam ali na identificação de ossada, na parte de antropologia forense, onde a gente consegue estudar ali aquela estrutura daquela ossada, identificar de onde é aquela pessoa, né?
e devolver para a família, que às vezes tem familiares perdidos há muitos anos, décadas, e através de uma radiografia periapical da ossada comparada com a radiografia original do paciente, a gente consegue devolver o conforto para o familiar, né? Então, a odontologia legal tem esse braço mais famoso e mais conhecido em função das séries, dos filmes policiais que mostram muito isso, né? Também tem o braço de orientação profissional para outros colegas, que já era algo que eu tinha curiosidade para aprender para mim, para eu me sentir segura. Foi essa parte que você foi buscar. Isso. Essa para você era o seu interesse. Isso. Mas eu fui buscar para mim, para eu me sentir segura, né? Para eu saber construir a minha documentação e como aplicar isso. E lá durante o curso eu me encantei de poder facilitar o entendimento para outros colegas. Falei assim, nossa, mas é só isso daqui? Poxa, tá fácil, dá para outras pessoas entenderem e saberem um pouquinho mais sobre isso, né? Então, esse é um dos outros braços da odontologia legal, orientação profissional para outros colegas, como se prevenir de processos judiciais, como você organiza o seu consultório em relação a todas as documentações, a relação com os seus pacientes, de que forma você consegue normalizar a entrega de um contrato de prestação de serviço, que o dentista tem muito medo disso, né? Um outro braço da odontologia legal é a parte de auditorias, né? Nós temos auditores formados em odontologia legal, onde nós ficamos analisando ali, por exemplo, os dentistas que ainda não trabalham com um plano odontológico, onde a gente analisa e a gente consegue perceber, trabalhando com auditoria, a quantidade de fraudes quando se enviam a documentação de procedimentos que foram feitos no plano odontológico. Mesmo com todo esse cuidado, né, de enviar raio-x e tal, você ainda tem muita fraude acontecendo. Ainda tem muita fraude. E aí quem faz isso é o auditor, que aí tem que ser um perito, um odontologista. Um odontologista, de preferência, um especialista em odontologia legal. Normalmente as operadoras de plano de saúde acabam fazendo esse tipo de exigência, né? Ah, muito bacana, muito legal. Então é um campo bom, né, eu acho. É um campo amplo e onde a gente tem poucos hoje, né? Você tem noção de quantos especialistas? Não, mas de cabeça eu não tenho, mas a gente consegue consultar isso bem rápido. Mas nós somos poucos, né? O nosso congresso é pequenininho, né? Tá todo mundo bem família, né? Todo mundo se conhece, mas eu acho que isso tem uma tendência a aumentar. Eu acho que cada vez mais os próprios profissionais, e aí eu tô falando desse braço que você também se enxerga mais e atua mais, que é essa parte de documentação, de evitar processo, né? Então, acho que cada vez mais os profissionais precisam e estão prestando atenção mais e botando mais cuidado nisso, Sim. né? E aí quem precisa ajudar e orientar é o odontologista. Né? E ainda tem a atuação como assistente técnico, né? Se o dentista for processado judicialmente, ele contrata o advogado e o odontologista para ajudar ele na defesa. Tem a possibilidade também de se cadastrar nos tribunais do país para atuar como perito do juiz, né? Então, assim, é uma especialidade bem rica e bem ampla, né? E o que você acha que hoje que os dentistas dentro do consultório, aonde você acha que a gente, vou botar a gente, eu também faço clínica, onde a gente peca mais? Olha, Léo, não sei nem se é pecar, eu acho que... Pecar por falta de informação, muitas vezes, também, né? Porque a gente não tem isso na graduação, a gente não tem essa informação na graduação. Exato. Né? A gente tem uma formação estritamente técnica ali, né? Biológica, científica, técnica, mas essa parte da administração, do direito, da contabilidade, né? A gente não tem nada disso, né? A gente não sabe funcionar como uma empresa. Então, assim, a gente não tem essa instrução. Então, onde você acha que a gente erra mais? O que você vê mais de erros, né? Hoje? Eu acho que a culpa não é nem o erro do dentista em si. Vem de, conforme você falou, de uma falta de ter isso desde a graduação, essas informações. Vem também da quantidade de responsabilidades e coisas que o dentista tem que fazer na sua rotina odontológica, né? E a gente tem muitos dentistas que trabalham sozinhos ainda. Então, são muitas coisas e muitas demandas ali na rotina odontológica. Então, eu acho que não é nem pecar. Eu acho que é muita coisa realmente para dar conta, né?
Mas quando o dentista já tem um pouquinho de consciência da responsabilidade que é ser dentista, eu acho que o PK está ali no prontuário odontológico, que é onde a gente tem a maior dificuldade, por exemplo, de ajudar numa defesa, na construção do prontuário odontológico ali. Então, perguntando para você de uma forma bem prática, assim, né, hoje. A gente está hoje numa era totalmente digital. Tudo é digital, a gente quer menos papel, a gente quer ser amigo do meio ambiente, né? E o prontuário, eu sou formada há 26 anos. Eu recebi a informação que o prontuário não era digital, né? A gente tinha o prontuário em papel, por isso físico, e a gente precisava guardar esse prontuário até, sei lá, 10 anos, 20 anos, nem lembro, do paciente, mesmo que ele deixasse de ser paciente, a gente tinha que manter aquilo ali. Essa é a minha primeira pergunta. Quanto tempo a gente precisa manter uma documentação do paciente dentro do nosso consultório? Tá. Minha segunda pergunta é, prontuários digitais, como é que hoje isso funciona dentro do consultório? Eles têm valor, não tem valor? Eles são aceitos em algum processo? A gente ainda precisa ter o prontuário físico? Tá. Vamos lá, respondendo a sua primeira pergunta do tempo. Dúvidas minhas, gente. Já tô aqui, ó. Já não é? Tirando dúvidas minhas, que pode ser de todo mundo. Tem que tirar, mas é uma das dúvidas mais comuns com relação ao prontuário, né? Com relação ao tempo de guarda, nós temos diversas legislações que falam de informações diferentes. Por isso que isso gera realmente uma dúvida, né? Então, a gente tem uma legislação do CFO, do Conselho, que fala de 10 anos. A gente tem uma legislação, a Lei dos Prontuários, que fala de 20 anos, né? Então, você fica na dúvida, 20 anos ou 10 anos? E a gente também está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor. Sim. E a partir do momento que o paciente notar que tem ali uma injúria ao dente, ou que ele está insatisfeito com um determinado tratamento, ele tem ali até 5 anos para poder fazer o registro da reclamação, enfim, recorrer, né, correr atrás do prejuízo. E aí seria pelo Código de Defesa do Consumidor, esses 5 anos. Ele pode embasar a justificativa ali. Como é que a gente fica nisso, né? Porque a qualquer momento o paciente pode, a partir desse tempo, né, questionar ali o tratamento. E aí como é que você vai se defender? Tendo prontuário. Se você descartou o prontuário porque já passou muito tempo, né, você fica sem ter como se defender. Não tem defesa. Não tem defesa. Mas é essa a dificuldade das pessoas. Eu vou guardar para sempre. É melhor guardar para sempre, né? E pode guardar digitalizado? Aí existe... Ou precisa ter o papel? Eu recomendo, né, para os meus assessorados que eles guardem papel. Ah, mas eu tô começando a usar um software agora. Então, a partir desse momento você começa a usar um software odontológico, mas até hoje que você construiu em papel, mantenha. Porque até para você digitalizar existe uma legislação que orienta que você forme uma comissão para você poder digitalizar esses documentos. Porque vai num questionamento de uma acusação ali no processo judicial, né? Vem o questionamento de adulteração daquele prontuário. Né? Como é que você consegue provar que você não adulterou a digitalização daquela informação? Mas até o prontuário físico você pode, né, ter esse questionamento de adulteração também. É mais raro, é mais fácil de você detectar, de você provar, né, se teve ou não. Quando você vai para o mundo digital, né, fica um pouco mais difícil de rastrear e de você se justificar, mostrando que você realmente seguiu o protocolo, por exemplo, de digitalização de documentação. Então vamos alugar... como é que é o nome daqueles lugares que tem um monte nos Estados Unidos que a gente guarda? Locker. Vamos alugar uns lockers, porque... Mas o meu dentista, ele tinha uma sala lá no cantinho dele com várias documentações. Mas é isso. Mas o ortodontista tem que guardar todas as boquinhas, gente, ó. É muita coisa, né, que a gente precisa. Mas o bacana da tecnologia é o escaneamento. Tomara, né? Que então, isso daí foi a minha segunda pergunta. Essa tecnologia, essas inovações, elas estão sendo aceitas? Eu posso substituir hoje o modelo em gesso pelo escaneamento? Eu posso substituir um prontuário de papel pelo prontuário dentro de um software, por exemplo? Pode e deve, é o que eu recomendo. Já é aceito nos tribunais, os
os prontuários digitais, as documentações digitalizadas. E como faz para o paciente assinar esses documentos? Depende do software que você escolhe para utilizar, né? Alguns softwares são bem limitados e não tem a opção de você assinar digitalmente, né? Agora, outros são mais avançados, que você consegue enviar para o paciente, ele recebe no celular dele o termo de consentimento livre e esclarecido para assinar. Esse termo volta ali para o seu software, o paciente recebe uma cópia no e-mail dele daquele documento, daquele atendimento ocorrido na ficha de evolução clínica, né, do contrato de prestação de serviço. Então, alguns softwares já possuem, já oferecem essa tecnologia. Aquela assinatura do Gov serve? Serve. Do Gov.br para assinar algum documento, por exemplo? Serve. Só que aí você tem que desenvolver um fluxo, que eu falo, fluxo de documentos digitais. Né? A odontologia digital não está só na ortodontia, não está só na prótese, na questão de impressão, de modelos, mas também está na odontologia legal. Sim. Então você tem que criar um fluxo de documentos odontolegais, que eu falo, né? Criar o protocolo de subir na plataforma, coletar assinatura, lembrar de salvar aquela cópia dentro de uma pasta. Sim. É trabalhoso? É trabalhoso, mas você tem que criar o fluxo, né? O software facilita muito mais a vida. É uma economia de papel e de espaço também muito, muito importante, né? E aí, como é que você faz hoje? Assim, porque eu acho que é importante aqui a gente trazer também as diferentes possibilidades da odontologia na vida do dentista, né? Eu vi aqui que você fez uma pós-graduação em Direito Médico, Odontológico e da Saúde. Então, assim, além de você ter feito a sua especialização em odontologia legal, você ainda foi buscar uma pós-graduação em Direito, que isso está muito envolvido com Direito, né? Eu ia até te perguntar, você já quis fazer Direito, assim? Depois de começar a estudar odontologia legal, será que não deu uma vontadezinha assim, acho que eu vou fazer direito? Sabe, porque, né, tem uma associação, aí você falou já de direito do consumidor, então eu acho que você ter buscado isso, né, uma pós-graduação em direito médico, odontológico e da saúde, é uma parte do direito, mas você vê muito isso hoje, né? Você mexe muito com isso hoje, com leis, enfim. Proteção, né? É porque a gente lendo as decisões judiciais, as histórias, né? A gente fica procurando entender de que forma a gente pode ajudar melhor ainda o colega, o dentista, né? Porque quando a gente opta por esse caminho, tem um professor que fala que você tem que escolher um lado, né? Ou o lado do paciente, ou o lado do profissional. E sempre foi muito carente o lado do profissional, né? Então eu fui por esse caminho. E lendo as decisões judiciais e tentando entender de que forma eu poderia ajudar melhor outros colegas, né, eu fui fazer o Direito Médico Odontológico da Saúde, né, que ele fala especificamente da parte da responsabilidade civil, da proteção contra processos judiciais, quando você tem que indenizar um paciente. Quando a gente fala de responsabilidade civil, é quando o resultado desse julgamento, você vai ter que indenizar o paciente monetariamente. E essa pós me ajudou nesse sentido, né? Abriu um campo maior que a especialização em odontologia legal não me deu tempo de ver. Sim. Porque é muito conteúdo, né? E dentista adora estudar, né, Lê? A gente tá sempre adora buscando. No curso, né? Então, eu fui nesse lado da especialização da pós-graduação por isso. Mas essa sua pós, ela era só ela é médico odontológico, então não era só dentista. Devia ter também, você teve um contato com outras profissões, né? Outras profissões, né? Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, veterinário. A gente consegue passear por todas as áreas, né? Isso traz uma bagagem boa também, né? Para entender até as outras áreas também e o que pode trazer para a odontologia, né? Para ajudar. Então, hoje você presta uma assessoria aos profissionais. Eu embarcando, comecei a fazer o... Gente, presta atenção, hein? Tô achando bom contratar, tô quase aqui, tô quase fechando contrato com ela, mas só faço se for por escrito, né? Com tudo certinho, assinado, documentado. Não, sério, então hoje você presta
essa ajuda, vamos dizer assim, né? Você faz essa consultoria para os dentistas, para eles se organizarem Isso. dentro do consultório Dentro do deles, consultório. dentro da clínica deles. Então, você atende pessoas físicas e jurídicas, vamos dizer assim. Sim, sim. Eu comecei mais ali divulgando as informações que eu ia aprendendo na especialização. Entendi. Lembra aquilo que eu falei? Nas redes sociais. Ai, que legal, muito simples, deixa eu ajudar os colegas e Simples todo não é, amor. mundo. Simples é pra você. Simples. Gente, isso é simples. Mas simplificar para o outro, né? Bacana. Ah, sim, isso é bacana, mas presta atenção. Alexandre, não gosto dessa parte, entendeu? Então, assim, pra mim não seria simples. É simples pra você. Então, assim, às vezes você acha que uma coisa é simples. Eu acho que você querer passar isso na rede social pra tornar simples é maravilhoso, mas não é simples pra todo mundo, não. Muita gente nem sabe disso, né? Eu tenho consciência e sabendo disso, né? Eu procurei fazer formas até teatro na rede social, eu procurei fazer para poder ajudar outros colegas, né? Que eu achei tão interessante. E aí, com o passar do tempo, divulgando essas informações, eu ouvindo um podcast, que eu adoro podcast. E eu gosto muito, né, do Joel J, não sei se você conhece. Não, como é que é o nome dele? Joel J. Joel J. Ele é um ex-nadador da seleção brasileira e hoje ele fala muito de alta performance. E ele falando assim, cara, você tem que fazer o que você gosta, você tem que se divertir com o que você gosta, mas você também tem que ganhar dinheiro com isso, senão você não aguenta, né? Então eu falei assim, opa, será que dá para fazer isso? Será que dá para eu ajudar outros colegas e também me ajudar, né? Porque os dois lados têm que caminhar juntos, né? Porque primeiramente você foi fazer para você, que você falou, né? Então, na verdade, mim. não tinha essa... deixa eu lá, vou estudar para entender como eu vou fazer quando eu for orto. Mas aí agora você viu a possibilidade de fazer isso para outras pessoas. Então foi daí que nasceu a minha empresa, NJ Soluções Éticas em Saúde, onde um dos braços da empresa é justamente prestar a consultoria para construir os documentos, os termos de consentimento, contrato de prestação de serviço, anamnese, organizar o prontuário, o software daquele dentista e construir uma estrutura diária de rotina que ele consiga realmente utilizar essa documentação. Sim. Porque muitos colegas acabam contratando advogados da área, isso também existe, isso é previsto, mas acabam não utilizando no dia a dia, na rotina, né? Acabam contratando serviço e não utilizando, e na minha cabeça isso não faz sentido, não faz o menor sentido. Você pagar por uma coisa que você não vai utilizar. Então, eu construí a empresa nesse sentido, né? E aí eu vou prestando ali caminho ao auxílio para os outros colegas. Tá aí uma outra função, né, do dentista. E eu acho que só vai dar certo mesmo que a gente vê que você gosta disso, que você tá fazendo de uma forma... Você foi realmente buscar aquilo que você... Você achou que você gostava de orto, né? Você achou? Eu achei, Você achou que você gostava de orto por causa do seu ortodonto? Eu tô entendendo aqui. Mas agora você realmente encontrou uma forma do que você gosta de fazer, né? E isso te tira um pouco da parte clínica. E como é que você fica com isso? Atualmente, né, atendimento de paciente eu só faço ali na Força Aérea, né? Saindo, acabando meu tempo, eu tenho vontade de pegar 1 ou 2 turnos. Mas você tem essa vontade ainda de fazer clínica? Isso é uma vontade sua? É uma vontade... Ou você tem medo de largar? Não posso, eu sou dentista, sabe? Porque tem isso também, né? Tipo assim... Não, acho que eu tenho... A gente fazendo terapia aqui, você tá percebendo? Mas a gente tá gostoso, né? Eu tô aqui tentando... Mas eu tenho vontade porque tem alguns pacientes que já andam perguntando, eu acho que é importante eu manter essa rotina de atendimento, até mesmo para ver a dificuldade do dia a dia e na hora de eu implementar a parte de odontologia legal para outros colegas, realmente ver onde vai ser difícil. Então, acho que elas se comunicam, né? E aí, saindo da Força Aérea, tendo mais tempo para organizar e estruturar, eu acredito que eu consiga manter as duas coisas ali em paralelo. Não, que você vai conseguir manter as duas, eu tenho certeza, porque a gente dá conta de tudo que a gente quer, né? Mas assim, a minha pergunta era mais assim, porque, por exemplo, a Marina também, né? É orto e faz o marketing. Então, assim, eu sei que vocês vivem nesses dois mundos, né?
Então, será que em algum momento um vai puxar mais do que o outro, sabe? Então, foi mais nesse sentido. Não sei, acho que o tempo vai dizer, Lê. São as possibilidades da odonto. Você vê, você não necessariamente se forma em odontologia para sentar no mocho. Você pode fazer isso, continuar fazendo isso, você nunca vai deixar de ser dentista, mas existem outras possibilidades, né? Então, assim, a gente tem várias pessoas que assistem a gente que estão na graduação, que estão se formando e muitas vezes não estão vendo essas possibilidades de você continuar trabalhando com a odontologia, mesmo não sendo diretamente na clínica, diretamente com o paciente, né? E como que a gente consegue aí construir uma relação com outros profissionais ou com a própria odontologia, não necessariamente fazendo o que a gente foi tecnicamente treinado para fazer, né? E assim, eu vi que você é esportista, assim, você gosta muito de esporte, tanto que você citou o podcast aí de um ex-nadador, né? Então, assim, eu tô vendo que você se envolve muito com isso. Qual é o peso que isso tem na sua vida hoje? O que o esporte te traz? Porque eu vi que você faz... gente, ela faz vários, eu fiquei até com um pouquinho de inveja, porque é yoga, surf, crossfit, futevôlei. A gente vai passeando, né? Um pouquinho de um, vai pro outro, a gente vai passeando essas modalidades. Você acha que o esporte te deu uma cadência melhor? Você é mais concentrada naquilo que você faz, mais dedicada? Porque o esporte tem muito isso, né? De dedicação, de você estar sempre ali correndo atrás. Você acha que isso o esporte te dá para você ter buscado a odontologia legal ou não? Você acha que o esporte é o que você faz para poder desanuviar, enfim? Não, acho que ele traz realmente muita disciplina e isso reflete em várias áreas da vida da gente, né? E tá dentro de uma academia, pra mim, é muito comum, porque minha mãe fazia agachamento grávida de 9 meses, né? Ah, então é da família, entendi. Minha mãe já faleceu, mas assim, mãe, você nunca me estimulou tanto no esporte. Então, assim, já é algo muito comum, acho que por conta disso, né? Minha mãe já traz lá desde a barriga. Ia pra academia, ficava sentadinha no colchão, assistindo a ela, já começava a imitar a bebezinha, então... Acho que é algo que eu vim trazendo, né? E ficar sem fazer alguma coisa, acaba assim, tem alguma coisa errada. Tô esquecendo de fazer alguma coisa importante. E casei com um personal trainer, né? Um educador físico. Amor, tá tudo explicado. Então, não sabia disso. Tá tudo... tá tudo conectado. Entendi. Então, acho que é por isso que essa mania de esporte, né? Algo que vem desde pequenininho, já fica dentro da gente, né? E eu acho importante a gente... cuidar da gente, fortalecer o corpo da gente. Ter esse tempo, né? Ter esse tempo. Porque se a gente deixa, o trabalho ocupa um espaço que muitas vezes não sobra tempo pra gente cuidar da gente, né? Se eu se deixar, eu fico ali no computador trabalhando sem parar. O tempo todo. E assim, então, eu já perguntei isso, mas eu quero finalizar a nossa conversa. Passa rápido, né, gente? Passa bem rápido. Mas eu queria que você... explicasse para quem está em casa, para mim aqui, por onde a gente deve começar. Eu já entendi que é o prontuário, seria o ponto principal, né? Então, para eu começar a organizar minha vida em termos de papelada, em termos de documento, eu preciso ter um prontuário, não só com todas as informações que são importantes, mas eu preciso ter a evolução totalmente preenchida. É isso? Anamnese, cadastro do paciente. Se você quer, Juliana, não sei por onde começar, não tenho como investir agora em nada com relação à odontologia legal. Por onde que eu começo? Olha para o seu cadastro do seu paciente, dados de informação de contato que você precisa com ele, básico. Anamnese. E a anamnese não é só inicial, é sempre procurar renovar, atualizar a anamnese, que às vezes o paciente está com uma condição ali que vai te dar problema na cadeira. A ficha de evolução clínica, que é muito importante, com data, se for escrito em papel sem rasura, com o nome e o CRO do dentista, né? Isso tem que ter. Mas na evolução? Na evolução.
A gente saber quem fez aquele Ah, procedimento. tá. Você tá falando de uma clínica, mas se for o nosso consultório é só a gente. Se for só você que vai Mas atender estou aquele numa clínica com paciente. vários, cada um tem que colocar quem preencheu ali, tem que. Isso, Tá, isso. entendi. Quem preencheu O atendimento, assina, isso. tá. Porque se for chamado para apresentar aquele prontuário no Sabe processo quem judicial, foi. vai saber quem Claro, foi, claro. tá? Tá. É, Escrever o maior detalhe Detalhe. possível, né? Sim, Os as detalhes são abreviações. muito importantes, né? Então, às vezes, a gente tem pressa e bota cimentação de coroa. Oi? Né? Tipo assim, aonde, com que, né? Eu acho que tudo isso são detalhes importantes, ajudam. né? Que vão ajudar. E o odontograma, Lê, que é algo que o dentista, infelizmente, não coloca ali no prontuário, né? Um odontograma inicial e o odontograma de alta. Porque isso vai ajudar muito em um possível acidente, né? O odontologista fazer a identificação daquela vítima, né? Nesse último acidente de avião que teve, foi muito difícil agilizar a entrega, né? Das vítimas por conta da falta ali de um prontuário do odontograma completo. Tá, né? e aí pode ser o odontograma que a gente faz no papel, na faculdade, né? Que nesse dente eu tenho um amálgama, nesse dente eu tenho uma resina, né? Ou pode ser o escaneamento. O escaneamento hoje ele funciona como um odontograma. Funciona como uma referência, Né? sim. Posso fazer quando o paciente chega e quando sai. Então posso funcionar com esse meio digital Pode, também, né? Pode. Isso é bem bacana da gente falar, porque ele é muito mais rápido do que a gente anotar Sim. dente a dente, né? E a gente tá ali usando uma tecnologia que tá tão em voga hoje, né? Eu acabo indo pro papel, pro odontograma de papel, porque acaba sendo um pouco mais a realidade dos dentistas, né? Sim. Mas o escaneamento, ele também funciona muito bem. E a radiografia, que você falou assim, de reconhecimento, né? A radiografia inicial, óbvio, até pra gente iniciar um planejamento, mas na alta também é necessário pedir uma radiografia, então, pós o tratamento. Não é obrigatório, a gente não pode exigir que o paciente faça aquela radiografia de alta. Porque muitas vezes é radiação que a gente está também submetendo o paciente. Tem legislação que proíbe, Sim. né? Mas para você se certificar sobre a entrega daquele tratamento, também acaba valendo ali como um odontograma, né? Mas não é obrigatório. Não é obrigatório. A princípio, só um odontograma e a evolução do paciente ali já são suficientes. Sim. Caso a gente tenha algum problema com o paciente, nesse sentido que eu tô falando, né? E aí quando a gente fala, assim, da questão de responsabilidade com relação à documentação, não é nem por uma possível defesa. As pessoas acabam pensando só para isso, ou por uma identificação humana, mas para você oferecer ali para o paciente um atendimento realmente humano. Sim. Que vai permitir que ele continue o seu tratamento, a sua reabilitação em qualquer endereço, com qualquer outro profissional, né? Eu acho que essa é a função principal da documentação odontológica. Para finalizar, mais uma pergunta que você falou agora e eu me lembrei. Essa anamnese, essa ficha, é minha, do profissional ou é do paciente? Isso eu já vi várias pessoas questionando, perguntando, né? Isso é do paciente ou é do profissional? O profissional, ele tem a posse ali intelectual, a gente fala assim, né? De construção daquele documento. Então, ele tem a questão da guarda. E o paciente, ele é o dono, ele é o possuidor das informações que tem ali. Né? Então, o profissional tem a responsabilidade de armazenar aquele documento, mas em qualquer momento que o paciente for pedir o prontuário dele, o profissional tem a obrigação de entregar uma cópia daquele documento, né? Então, eu costumo dizer que não é nem do dentista e nem do paciente. É desse casamento, exatamente, né? É dessa relação. Exato. É como se fosse o seu contrato desse relacionamento, né? Então, por isso que quanto melhor ele tiver feito, melhor para os dois lados. Para os dois lados. É isso. Ai, cara, acho que eu vou precisar de você, tá? Vai aparecendo um monte de dúvida, né, Lê? Gente, então, a gente conversa depois. Ju, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Adorei conversar com você. Tirou várias dúvidas minhas e várias dúvidas, com certeza, de quem tá
de quem tá acompanhando a gente aqui. Ou criei mais? Eu acho que tirou, mas cria mais, porque será? A gente começa a associar com o que a gente tá fazendo, Sim. né? E provavelmente a gente tá deixando a desejar. É muita coisa no consultório para ver, foi o que você falou, a gente tem muitas coisas, muitos afazeres, né? Não só a parte técnica, mas todo o restante, a gente trabalha, é uma empresa, nosso consultório. É uma empresa. Nossa clínica é uma empresa, né? Então, a gente querer e achar que a gente sabe fazer tudo e a gente vai fazer tudo muito bem é um dedo engano. Em algum momento, algum lugar a gente vai estar pecando, né? A gente vai estar pecando. Então, assim, parabéns pela sua escolha. Obrigada. Né? Espero que você tenha muito sucesso mesmo. E que a gente se veja mais mesmo, que a gente se encontre mais e que a odontologia legal, ela seja espalhada, por aí continue o seu trabalho no Instagram. Então, gente, acompanhem a Juliana no Instagram, é muito bacana o Instagram dela realmente. E é isso, eu acho que você pode fazer um trabalho lindo aí ajudando, que é o que você gosta, ajudando o maior número de pessoas. Obrigada, Desejo isso para você, tá bom? Obrigada. Muito obrigada por ter vindo, foi um prazer te receber, tá bom? Obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigada mais uma vez, Ale, pela oportunidade de estar divulgando a minha especialidade, que eu sou apaixonada, aí para cada vez mais colegas. É isso, a gente vê que você é. Então, gente, é isso. A gente termina mais um episódio do podcast Ela Mais Ela. Até o próximo.